Ai, ai, ai. Isso. Peraí. Agora sim. Vamos lá, galera? Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Bom, espero que você esteja atravessando a quarentena da melhor maneira possível. Espero também que você esteja com a sua apostila aberta na página 137 da sua apostila número 2. Tá com o seu caderno aí? Então, partiu. Hoje eu vou entrar em atrito com vocês. Sério, Dercy? Sério. Mas por quê? Calma, gente. É a força de atrito, tá bom? Vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho um caixote, tá? Não parece, mas por mais lisinho que duas superfícies possam parecer, entre elas existe uma imperfeição. Dá um zoom aqui, ó. Isso aqui é tipo zoom, sabe, do computador? Ou então do celular, que você faz assim com o dedo, ó. Deu um zoom aqui, irregularidades do chão, irregularidades do caixote. Quando houver essa espécie de encaixe aqui, eu digo que existe atrito. Existir atrito não significa necessariamente a existência de força de atrito. A força de atrito só vai surgir quando você solicitar o desencaixe entre a superfície. Como assim, Dercy? Olha o que o cidadão vai fazer. O cidadão começou a puxar a caixinha através dessa corda, tá bom? Acorda, gente, acorda. Beleza. Dercy, ele conseguiu? Não conseguiu. Sabe por que ele não conseguiu? Porque a força que ele fez não deu conta de desfazer esses encaixes. Neste momento surge uma força que se opõe ao escorregamento, chamada força de atrito estático. Força FAT. AT é de atrito e E é de estático. Dercy, por que é chamado de estático? Porque não houve escorregamento entre as superfícies. Beleza? Bom, enquanto houver repouso, se eu puxar com uma força, por exemplo, de 10, se não teve escorregamento, é porque a força de atrito aqui, ó, era 10 também. Puxei com 20 e não escorregou? Se não escorregou, é porque a força de atrito é 20 também. Puxei com 30 e não escorregou? É porque a força de atrito era 30 também. Ou seja, enquanto não houver escorregamento entre as superfícies, se eu puxar com 20, a força de atrito tem que ser 20. Se eu puxar com 30, a força de atrito tem que ser 30 também. Ou seja, a força de atrito estático, ela tem valor variável, ela se opõe à tendência de escorregamento entre as superfícies. Beleza? Bom, ela tem um valor máximo. O seu valor máximo é calculado por essa continha aqui, ó. Coeficiente de atrito vezes a força normal. Tá. Dercy, o que é essa letra U? Não é letra U, é a letra Mi. É a letra Mi com uma das perninhas mais esticadas. O que ela representa? O grau de aspereza, rugosidade entre as superfícies. Esse N é a força normal. A força normal, ela traduz a compressão entre os corpos. Portanto, a força de atrito, ela não depende da área. A força de atrito depende do grau de compressão entre a superfície, que é representado pela força normal, e também pelo coeficiente de atrito, que traduz a aspereza, a rugosidade entre as superfícies. Tudo bem? Esse Ezinho aqui é para falar que é estático. O coeficiente de atrito, ele é um número adimensional. Adimensional significa que não tem unidade. Exemplo, pneu novo. Pneu novo tem coeficiente de atrito grande, o atrito é grande. Pneu velho, pneu careca, ele é muito lisinho, o coeficiente de atrito é pequeno, a força de atrito é pequena. Tá bom? Agora, preste atenção. Se eu fizer uma força maior que a força de atrito estático máxima, o bloquinho escorrega. Se houver escorregamento, aí a força de atrito passa a ser chamada de força. Tá aparecendo aí? Tá dando para ver? Tá. De atrito cinético ou dinâmico. É calculado também fazendo Mi vezes A normal. Tá bom? Ó, anota isso aqui no cantinho. O coeficiente de atrito estático, ele geralmente é maior, às vezes igual, tá? Ao coeficiente de atrito cinético. Dercy, por isso que é mais fácil a gente empurrar o guarda-roupas depois que ele escorrega? Perfeito.
Antes de ele escorregar, o atrito é estático. O coeficiente de atrito estático é maior, então é mais difícil de empurrar. Depois que já escorregou, o atrito é cinético. O atrito cinético é menor, é mais fácil de escorregar. Tudo bem? Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos colocar em prática isso aqui, porque tem inúmeras situações do seu cotidiano em que isso se faz presente. Por exemplo, exercício número 1 de vocês, o cara fala assim, ó. Sobre as forças de atrito, responda às questões justificando suas respostas. Item A. A força de atrito é sempre, grifa a palavra sempre, contrária ao movimento de um corpo. Vamos lá? O escorregamento, a tendência é que fosse para frente, o atrito é para trás. Ah, Dercy, então é verdade. Calma, nem sempre a força de atrito se opõe ao movimento. Aqui, a força de atrito se opõe ao movimento? Sim. Agora, preste atenção nessa situação peculiar aqui, ó. Imagina que você, olha você aqui, ó, iniciasse uma corrida, tá bom? Isso que eu tô representando aqui, ó, é o solo. Sabe o que vai acontecer? Quando você começa a correr para frente, opa, o movimento é para frente. Você faz assim, ó. Você empurra o chão para trás. Essa é a força que você faz no chão. Ah, o chão devolve te empurrando para frente. Essa é a força de atrito. Ah, Dercy, então quer dizer que neste caso aqui, eu, através da força de atrito, empurrei o chão para trás? Sim. O chão me empurrou para frente? Sim. A força de atrito se opõe ao movimento? Não. Neste caso, ela tem mesmo sentido que o movimento. Portanto, o erro está na palavra sempre. Bom, então a resposta ficaria assim. Não, pois nem sempre a força de atrito se opõe ao movimento. O exemplo está aqui, ó. Segunda situação. B de bola. Um bloco está em repouso sobre uma superfície horizontal rugosa. Existe atrito entre o bloco e a superfície? Opa! A existência do atrito está relacionado com a imperfeição entre a superfície. Portanto, resposta: existe atrito. Sim, existe atrito. Segunda parte da pergunta. Existe força de atrito agindo no bloco? Se ele está em repouso, eu não tentei desfazer esses encaixes, então não tem força de atrito. A força de atrito só vai surgir quando houver escorregamento ou tendência de escorregamento. A força de atrito só vai existir quando houver escorregamento ou tendência de escorregamento. Se ele está em repouso, eu não tentei desfazer os encaixes, portanto, não tem força de atrito. C de casa. O que é mais fácil? Colocar um bloco em movimento ou manter um bloco em movimento? Resposta: manter o bloco em movimento. Sabe por quê? Se houver escorregamento, o atrito em questão é o atrito cinético. E o atrito cinético é menor que o atrito estático. Beleza? Bom, próxima questão. Questãozinha número 2. A questão número 2 disse assim, ó. Mesma página, página 137. Você tá aí com a sua apostila? Fique atento aqui no link da sua tarefa, hein? Tá aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tá o roteiro para a sua tarefa. Ok? Lá na descrição do vídeo. 2. Um bloco com massa 20 kg encontra-se em repouso sobre uma superfície horizontal. Os coeficientes de atrito estático e cinético são 0,5 e 0,4. Considere G igual a 10. Aplicando-se no bloco uma força de módulo 90, paralela à superfície de apoio, o bloco entra em movimento. Qual o valor da força de atrito no bloco? Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que saber. Posto que o bloco está em repouso, para que ele entre em movimento, a força que eu aplico tem que ser maior que a força de atrito estático máxima, que é essa daqui, ó. Então eu tenho que calcular a força de atrito estático máxima. Vamos lá? Fátima, minha namorada. Fátima, minha namorada. É a frase para a gente decorar aí a força de atrito. Fátima, minha namorada.
O coeficiente de atrito estático é 0,5. Dersim, quem que é a normal? Presta atenção. Ó, quem puxa para baixo é o peso. A massa é 20, a gravidade é 10, portanto o peso é 200. Dersim, por que não afunda? Não afunda porque a força normal impede a penetração. Então ela vale 200 também. Ah, então quer dizer que a força normal é igual a 200. Meio vezes 200 dá 100. Tá aparecendo aí no vídeo, gente? Deixa eu ver se tá aparecendo 100 aí no vídeo. Tá. Beleza. Então quer dizer o seguinte, para que eu coloque o bloquinho em movimento, a força de atrito tem que ser maior do que 100. Ou melhor, a força aplicada tem que ser maior do que 100. Vamos lá? A força que o cidadão aplicou no item A foi 90. Famoso ventilador quebrado. 90. Se ele puxou para frente, a tendência é escorregar para frente. Dersim, por que não escorrega? Porque o atrito não deixa. A força aplicada, ela foi maior que 100? Não. Então o bloco permanece em repouso. Se o bloco permanece em repouso, a força resultante tem que ser 0. Então tudo que puxa para frente tem que ser igual a tudo que puxa para trás. Portanto, no item A, a força de atrito vale 90. Ô Dersim, e se eu aplicasse uma força de 91? A força de atrito também seria 91 e ia permanecer em repouso. Dersim, se eu aplicasse uma força de 99, a força de atrito também seria 99 e ele permaneceria em repouso. Dersim, se eu aplicasse uma força de 100, a força de atrito também seria 100 e ele permaneceria em repouso. Dersim, se eu aplicasse uma força de 101 newtons, aí a força de atrito máxima seria ultrapassada. Aí ele ia escorregar para frente. Aí o atrito não mais seria o atrito estático, seria o atrito cinético. Que, aliás, é o que acontece aí no item B de bola. Lá no item B de bola, ele diz assim, ó. Responda ao item anterior, considerando que o módulo da força seja 120. Vamos lá? Bom, agora eu vou aplicar uma força de 120. Beleza. Bom, qual que é o máximo valor que a força de atrito suporta? 100. A força que eu apliquei foi maior que 100? Foi. Então vai escorregar? Vai. Vai escorregar para onde? Para a direita? Então a força de atrito é para a esquerda. Então essa daqui é a força de atrito. Então aqui houve escorregamento. Como houve escorregamento, o atrito em questão é o atrito cinético. Para calcular o atrito cinético, você faz assim. Fátima, minha namorada, pega o coeficiente de atrito cinético, 0,4, vezes a força normal, que é 200. 0,4 vezes 200 dá 80 newtons. Então, no item B de bola, a força de atrito é constante, ela vale 80. O atrito em questão é cinético, porque agora houve escorregamento. Beleza? Bom, por último, o seu exercício de número 3. Lá no seu exercício número 3, está acontecendo assim, ó. Existem dois rapazes, Caio e André, tentando puxar uma caixa para a esquerda. Vamos lá? A força aplicada pelo Caio é 500. A força aplicada pelo André eu não sei. Tá bom? A massa dessa caixa, o texto disse que era 400. Se a massa é 400, o peso é 4.000. É só fazer MG. Dersim, quanto que vale a força normal? A normal impede que a caixinha afunde no chão, portanto a força normal também vale 4.000. Beleza. O cara quer saber quanto tem que ser a força feita pelo André para que a caixinha escorregue. Vamos lá? Para que exista escorregamento, tudo que puxa para a esquerda tem que ser maior que a força de atrito estático. Quem está puxando para a esquerda é o Caio mais o André. Quem está puxando para a direita é o atrito estático.
Atrito estático é o Mi estático vezes a força normal. Coeficiente de atrito estático, cadê? Ali, 0,4. A força normal era 4.000. 4.000 vezes 0,4 é 1.600. O 500 passa para lá subtraindo. 1.600 menos 500, portanto, a força F tem que ser maior que 1.100. Se a força aplicada pelo André for maior que 1.100, aí tudo que puxa para a esquerda é maior que a força de atrito estático máxima. Aí o bloquinho escorrega. Beleza? Opa, caiu aqui. Opa, aê! Isso aí está em qual alternativa? Qual alternativa? Isso aí está na sua alternativa D de dado. Beleza, D de dado, gente? Galera, não deixe de assistir a segunda parte do vídeo, viu? A segunda parte do vídeo eu vou passar dicas para você resolver a lista complementar que foi divulgada para você lá no site do colégio. Não deixa de fazer lista de força de atrito parte 1. Não deixa de fazer lista de força de atrito parte 1. Beleza? Aguarda aí para a segunda parte do vídeo. Yeah, 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 yeah.